Muito boa tarde, esse é o segundo vídeo do nosso canal Fiel da Balança. Eu sou Alexandre Valverde, médico psiquiatra, e estou aqui com a Fabi Robertoni e a Raquel Canto, advogadas trabalhistas, e nós vamos falar sobre temas de direito trabalhista, justiça do trabalho e saúde mental. E a pergunta de hoje, agora, é sobre a questão do controle de jornada e assédio moral. Então, ficou uma... Vocês veem Controle de como... jornada, Não, e você vê como é interessante... Para, Lê. E vocês veem como é interessante essa questão, que justamente a gente está aqui tentando fazer o nosso trabalho e a gente é, entre muitas aspas, perturbado pela nossa família, Sim, porque isso é uma verdade que está acontecendo com todo mundo. Então a gente até dá risada aqui, né, acontecendo essa situação dessa interrupção, mas isso tem sido o denominador comum de todas as pessoas, né? Os animais de estimação, as crianças pela casa, o telefone que toca, alguma coisa que apita aí. E pensando nisso justamente, né, como que essa questão das interrupções, da jornada do trabalho, da gente saber que a gente vai começar uma atividade e seguir ao longo do dia até cumprir toda essa atividade, né, como que as empresas podem, estão fazendo e vão fazer para ter esse controle real da jornada de trabalho, como que fica essa questão justamente das interrupções, da vida cotidiana que pede a nossa presença, apesar de nós estarmos consagrados naquele momento para o trabalho, e também qual o limite desse controle para que ele não seja considerado um assédio moral? Fabi, você quer começar respondendo? Obrigada, Lê. Sim, boa tarde todo mundo. Enfim, respondendo já rapidamente a sua questão, lógico, né, existe todo o aparato jurídico em relação ao trabalho à distância, teletrabalho, trabalho em home office, anywhere office, enfim, nós temos uma vasta definição de todas as modalidades aí de trabalho à distância e teletrabalho. Mas o que é importante em relação ao controle de jornada é que em 2018 nós tivemos uma modificação legislativa no sentido de que as pessoas que estão trabalhando em home office, elas ficam isentas de controle de horário, né? Que era a grande preocupação já antes dessa edição legal, porque existiam já reclamações trabalhistas de pessoas reclamando o pagamento de horas extras, porque justamente pelo fato de não existir o controle de jornada, existia até um certo abuso. Com a legislação que isentou essas pessoas de serem controladas no seu trabalho, eu entendo que, na verdade, ela deu um certo conforto, mas as questões, do ponto de vista prático, elas continuam. O fato da pessoa não ter que marcar ou registrar o horário de entrada, o horário de saída, não quer dizer que ela não esteja com uma sobrejornada, né? Então, existem empresas que, ainda que a pessoa estivesse em home office, ela adaptou essas jornadas a um controle, né? Existem hoje controles de ponto que são feitos pelos próprios celulares, das próprias pessoas que estão envolvidas na entrega dos trabalhos. Existem aplicativos que controlam produtividade, existem aplicativos que, inclusive, têm GPS, né, que é um grande problema, porque invade a esfera da privacidade do empregado, enfim, tem várias questões aí que precisam ser adotadas com cautela. Isso, né, a forma desse controle, de como você faz com que seu empregado tenha a gestão do próprio tempo, depende também da cultura empresarial. Né? Então, de nada adianta você colocar num documento que aquela pessoa não tem controle de horário e, paralelamente, você ter outros meios de fazer esse controle que não seja o previsto em lei, né? Que são os controles alternativos de ponto. E isso acaba gerando toda a sorte, aí toda a questão de saúde mental, né, Ale? Que é que você já vem conversando com a gente, em razão dessa exigência excessiva e o constrangimento que as pessoas acabam sofrendo em relação à limitação do seu tempo e de várias reuniões ao mesmo tempo, a falta de horário para que possa se alimentar, enfim, ter essas pausas, essas micropausas, enfim. Então, essa alteração legislativa, ela é muito benéfica sob o ponto de vista, né, de que você flexibiliza um pouco as relações de trabalho. Porém, como tudo no direito do trabalho, e aí também até em relação à medicina, ela tem impactos. E são esses impactos que precisam ser verificados, né, no sentido de,
ok, vamos adotar um home office, mas como? Né? Como? Quais são as pessoas? Quais são os perfis? Será que esse home office ele pode ser aplicado para todas as pessoas indistintamente? Será que a gente teria que fazer uma diferenciação de função, de senioridade? Que tipo de trabalho que a gente poderia fazer? Então, toda essa análise tem que ser feita com o board da empresa, né? E sempre fazendo os alertas em relação à saúde mental. Porque a gente sabe, né, Ale, tem pessoas que têm um perfil mais produtivo, vamos lá, vamos entregar, vamos trabalhar, e tem pessoas que não têm esse perfil, que elas precisam realmente de uma disciplina. E Então, justamente as pessoas que não estão disciplinadas, Fabi, assim, que você estava comentando da outra ponta, né, que é o empregador precisando olhar e observar se toda a fluidez do trabalho está acontecendo ali nas equipes, e a gente também tem a dificuldade nesse sentido, que é de não todos estarem convergindo, né, no mesmo foco e fazendo a coisa fluir. E aí, como que você cuida dessas relações de trabalho, já que a gente está à distância, não consegue saber o quanto uma pessoa fez, o quanto a outra fez, quem entregou o quê, e em que medida isso pode truncar a evolução do trabalho na empresa? exatamente. Sempre tem os dois lados, né? A gente também nunca, quando a gente faz essa avaliação, é justamente nesse sentido. Existem as pessoas que são engajadas, né? São as pessoas que sofrem pelo excesso de entregas e de atendimentos, e existem as pessoas que se apoiam nas outras justamente para ter uma certa benesse aí da flexibilização do tempo. Então, quando se faz uma política ou um aditamento contratual, normalmente a gente fala, né, que sejam feitas políticas para que a gente consiga pelo menos dar uma diretriz para essas pessoas, para que elas tenham um direcionamento de como e quando e por que tudo isso acontece. Mas a gente sabe que existem os abusos. Então, é muito benéfico em vários sentidos, até como a Raquel já mencionou no outro vídeo, o bem-estar, a gestão do tempo, né, o fato de não ter o trânsito, né, de você distribuir as suas atividades no momento mais produtivo do dia, enfim. Mas tem o lado B da história também, que precisa ser analisado. Legal. Raquel, você tem uns dados interessantes para falar sobre essa questão de saúde mental também. Você gostaria de passar para a gente? Sim, sim. Oi, boa tarde a todos. Um prazer estar nesse canal de novo com todo mundo. Espero que estejam gostando aqui das nossas reflexões. Eu quero passar alguns dados, sim, que eu comentei com vocês, mas eu queria fazer um gancho com o final da fala da Fabiana, que ela está dizendo de definir, né, as estratégias, de ter essas estratégias mais claras, né? E isso é importante até para você evitar a questão do assédio, né? Então, a gente está falando aqui de controle de jornada, de bem-estar e de assédio. E quando é que o assédio ele vai acontecer, né? Ele vai acontecer quando o empregador não tiver as diretrizes traçadas, ou quando as instruções dadas elas forem erradas ou forem acima metas intangíveis, quando começar a destratar um empregado porque ele não entregou um trabalho ou inferiorizar esse empregado, né? Só que a gente também não pode deixar de ver o outro lado, que é o poder diretivo do empregador de conduzir a atividade empresarial. Então, por lei, né, a gente tem na CLT um artigo que diz isso, que o empregador é quem dirige, assalaria e corre os riscos da atividade econômica. Então, o fato de você ter uma cobrança, que foi sua pergunta também, né, Alexandre? Um trabalha mais, um trabalha menos. O empregador ele tem todo o direito de fazer a cobrança. Então, o empregado é contratado para uma jornada de trabalho de 8 horas. Dentro dessa jornada de 8 horas, ele pode cobrar os prazos de entrega, desde que razoáveis, obviamente. Você pode cobrar uma qualidade no trabalho. Eu tenho tido clientes que estão me dizendo, olha, eles trabalham, né, com áudio, com vídeo, e reclamando da falta de qualidade da entrega desses trabalhos e que isso prejudica o produto final, a entrega. E quem é que faz a entrega? É o empregador para o cliente. Então, quer dizer,
tudo isso tem que ser levado em consideração para que tudo não vire assédio, né? Então, a gente tem sim, como a Fabiana falou, eu sou a favor, né? Quando eu faço a minha consultoria, eu sou a favor de ter um horário pré-estabelecido e as formas de controle. Por que isso? Porque embora, como a Fabiana já falou, a lei do teletrabalho, ela alterou a CLT e estabeleceu que quem trabalha, né, nessa modalidade teletrabalho não tenha controle de horário, não tem direito às horas extras, na prática a gente vê outra situação, porque a partir do momento que o empregado comprovar que ele tinha um controle de horário, que o empregador tinha como controlá-lo, por exemplo, quando ele faz o login no sistema da empresa, aquilo aparece. Quando ele sai, aparece. Quando ele vai almoçar, aparece. Né? E até hoje em dia é comum, né? Eu vejo no meu escritório as pessoas, eu estou indo almoçar, quando volto eu voltei. Até para eu saber que horas eu posso contar com a pessoa. Né? Então, isso é um controle. E amanhã, numa ação judicial, nós temos uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho que diz que se você não tiver o controle, a prova é sua. E como é que você vai fazer a prova num trabalho à distância? Então, realmente, essas políticas têm que ser muito bem delineadas, né? Agora, o que eu fiz um levantamento é que, um levantamento do IBGE, que em 2018, 3,8 milhões de pessoas já trabalhavam em home office. Dessas, né, e atualmente também em 2020 tem essa atualização dos dados, 78% dos brasileiros dizem que se sentem mais produtivos trabalhando remotamente. Por outro lado, nós temos uma pesquisa da Associação Brasileira de Psiquiatria, agora de maio de 2020, com 400 médicos, dos quais 89% registraram que teve um aumento de atendimento nos consultórios e um aumento das síndromes, né? Por força da pandemia e, obviamente, das exigências, né? Como você já colocou no primeiro e nesse segundo vídeo, tanto de homens como mulheres. Eu tenho clientes que eles, né? Um diretor financeiro, ele é separado, então quando os filhos estão com ele tem que fazer almoço, tem que fazer jantar, ele tem que se conectar com a empresa, quer dizer, então isso afetou todo mundo, né? Não afetou só os homens nem só as mulheres. Todo mundo tem que reorganizar o dia para que possa dar conta de todas as funções, né? E as queixas, né? As queixas não, mas vamos dizer assim, os maiores desafios, né, que essa pesquisa apontou é que 1 em cada 5 pessoas relatam distrações causadas pela presença da família. E 1 a cada 5 relatam distração e procrastinação em razão das redes sociais. Então, a questão é, né, Alexandre? Você notou esse aumento no seu consultório, tanto das questões psiquiátricas que te levavam? Você consegue fazer um paralelo desse aumento em razão do home office ou não só da pandemia? E você acha que as pessoas conseguem se concentrar mais? Super interessantes essas perguntas, Raquel. Eu acho que assim, o que eu tenho observado desde o começo da pandemia, porque a gente já está aí com quase 7, 8 meses de confinamento, né? O comportamento das pessoas ele foi variando ao longo da pandemia, né? Acho que num primeiro momento as pessoas estavam muito aflitas, muito assustadas, a gente não sabia a velocidade com que a pandemia ia se espalhar, o nível de confinamento, quantos dias nós íamos ficar confinados, qual ia ser a agressão mesmo, né? A virulência do coronavírus aí sobre a sociedade e tal. Então as pessoas estavam mais empolvorosas, mais aflitas. A gente teve num primeiro momento um aumento da ansiedade. Logo depois, as pessoas se acomodaram muito rapidamente, se reacomodaram nessa rotina nova. Então, num primeiro momento, você teve até uma redução nesse sentido do sentimento de exigência. Por quê? Porque você não tinha mais o trânsito, você estava em casa ali, terminava de trabalhar, já podia estar em casa desfrutando do conforto da família, da casa e tudo mais, de descansar. Então, para algumas pessoas teve uma primeira fase de acomodação. Logo depois, isso foi se estressando, porque começou a acontecer esses excessos mesmo, né? Dessa falta de limite em relação aos horários de descanso, horário de lazer e tudo. E o confinamento, ele traz 2 aspectos. Ele traz uma restrição do repertório social da pessoa, né? Então,
você não tem mais os recursos que você tinha para usar antes, no sentido de sair para ver amigos, sair para ir ao cinema, ir para um restaurante, quer dizer, ter momentos da sua semana, do seu dia, que você pudesse relaxar e se distrair daquela situação do trabalho. Então, acaba acontecendo ao longo do tempo, por conta dessa privação, por conta dessa restrição social, um aumento aí das queixas depressivas, né, das queixas de solidão, de melancolia, de falta de sentido. Então, a gente vai vendo mudanças nesses padrões. A pandemia vai continuar ainda, certamente por alguns meses. Então, a gente ainda vai ver evolução desse quadro. Então, a gente vai vendo, em determinados momentos, o surgimento, horas de um aspecto mais ansioso, hora de um aspecto mais depressivo, mas sim, a gente vê uma influência clara dessa pandemia no comportamento das pessoas. E essa questão da procrastinação, da distração, isso já era, né, um elemento de preocupação em empresas, tanto é que algumas empresas não deixavam acesso a Facebook, Instagram, no computador e tudo mais. Só que agora não tem mais como acontecer isso, né? Nós estamos em casa com celular, tablet, computador, o que que seja, e sim, isso tem sido observado mesmo. A tendência à procrastinação, psiquiatricamente falando, ela é um sintoma da falta de dopamina, né, que é o hormônio relacionado à capacidade de concentração, à capacidade pragmática, e ela pode estar presente em quadros de depressão. Então, o que a gente tem que entender nessa situação é que muitas vezes, a maior parte das vezes, quando a gente pensa nisso, tendência à procrastinação, o nosso primeiro reflexo é falar assim, a pessoa é preguiçosa, a pessoa não está fazendo as coisas, ela não está se esforçando o suficiente. Mas, considerando que nessa pandemia o aumento da incidência mesmo de sintomas depressivos e mesmo do quadro depressivo configurado aumentou muito, tem pesquisas chinesas que mostram, estou falando da China porque foi o primeiro país a sair do confinamento fechado, né, a província de Wuhan, tem pesquisas que mostram que aquelas pessoas que estavam ali confinadas, 30% delas desenvolveram um quadro depressivo diagnosticável, que é 2 vezes a prevalência atual da sociedade, né, antes da pandemia. E que sintomas de depressão moderado a grave estavam presentes em 70% das pessoas. Então, quando a gente nota esse aspecto da procrastinação, da distraibilidade, da melancolia, desse sentimento de solidão, a gente tem que se perguntar se isso não faz parte de um quadro depressivo maior que está acontecendo naquele momento. Mas que, por conta, às vezes, da pessoa não saber mesmo que é uma depressão, não conhecer isso, ela já vê só essa primeira esfera, essa primeira fachada dos sintomas que tem ali relação com o mundo do trabalho e fica se sentindo mal, ou é rechaçada pelos colegas, ou é rechaçada pelo empregador e tudo mais. Então, a minha fala aqui quer dizer o quê? É bom cuidar disso e se perguntar, quando a gente observa esse tipo de comportamento, ele faz parte de uma síndrome maior, então ele é sintoma de uma depressão, ou ele é um aspecto da personalidade, da característica da pessoa que está ali aflorado porque a pandemia permite que a pessoa fique procrastinando mais. Então, como isso é uma pergunta que quem é leigo não vai saber responder, é sempre interessante a gente cuidar disso no momento que a gente observa esse tipo de padrão de comportamento, de procurar um profissional para ele dar essa resposta para a gente, porque de repente a gente vai ver que a gente não está só com alteração na procrastinação, na minha capacidade resolutiva. Eu também não estou dormindo direito, eu estou comendo mais, ou eu estou comendo menos, a minha libido caiu, a minha irritabilidade aumentou. Então, quer dizer, você começa a configurar todo um quadro patológico mesmo que desenha uma síndrome, e pode ser diagnosticável e tem que ser tratada. E lembrando, se as pesquisas estão mostrando que 30% das pessoas podem apresentar um quadro desses, a gente está falando de 1 a cada 3 adultos. Então, assim, a cada 3 pessoas que estão nos assistindo, uma dessas pessoas vai se identificar com esse quadro. Então, eu estou trazendo aqui a dimensão do sofrimento psíquico, mas, claro, na relação com o trabalho, a fronteira sempre fica muito difícil, porque isso interfere objetivamente na capacidade de entrega, na presença da pessoa ali na empresa, na rotina dela. Então, é super importante que tanto os empregadores quanto quem está sofrendo com essa questão sejam sensíveis, se sensibilizem em relação à necessidade de também poder e ter de fazer um cuidado em saúde mental, mais claro. Nossa, maravilhoso, Ale, a sua exposição. Agora, o que, né, a gente tem conversado bastante sobre isso, Raquel e Ale, é a questão também de quando fazer, de ter um panorama total da empresa, né? Porque é o que a gente vê hoje cada vez mais. A gente vê que os programas que são feitos tanto de home office, tanto para combate ao assédio,
e toda a questão estratégica da gestão mental, né, dos empregados. Então, cada vez mais nós advogados, nós médicos, temos que trabalhar em conjunto. Exatamente. Antigamente eu via muito isso, né? E acontece ainda nas empresas, né? A segmentação das áreas. Não, eu vou falar com o meu advogado, isso. Vou falar com o meu setor de compliance, aquilo. Vou falar com o meu médico, aquilo outro. E no final é tudo uma coisa só, é uma única empresa, né? Exatamente. Várias questões aí. E aquele trabalhador que está em sofrimento mental, se esse sofrimento mental foi produzido durante esse período de trabalho, quer dizer, ainda durante a pandemia, isso pode se voltar no futuro como um processo, qualquer coisa nesse sentido em relação à empresa. Então, é super importante que todas as pontas, né, todos os atores que estão ali vivendo essas questões, que eles tenham clareza disso e consciência de que é importantíssimo que eles comecem a cuidar disso agora, para evitar no futuro qualquer ação nesse sentido, né? Sim, não, imagina, inclusive, eu tive uma consulta na semana passada, concluí o relatório essa semana, no começo da semana, exatamente de questões como essas, que até que ponto, né, e por isso que eu concordo plenamente com a Fabiana, que a área médica e a área jurídica e a área de compliance, ou empresas pequenas que nem tem compliance, mas o próprio RH, né, o DP, estejam juntos conversando simultaneamente, porque eu tenho visto, e esse caso eu vi, a empregada incessantemente mandando mensagens para o sócio da empresa, né, e já fazendo, vamos dizer como a gente chama, plantando prova, né? Então, assim, já pontuando que está estressada, já pontuando que não consegue se concentrar, já pontuando que está estressada por conta das cobranças. E a gente precisa entender o que é verdade e o que é construção da psique da pessoa, né? Porque, e principalmente, fazer um trabalho, entender a equipe, se isso é o sentimento da equipe, se outras pessoas estão com esse sentimento, para você fazer uma intervenção, tanto do ponto de vista psiquiátrico, de você fazer ali uma gestão entre as pessoas, ter uma conversa com uma mediação do psiquiatra e do advogado, como principalmente para que as empresas tomem esse cuidado, né, do ponto de vista de limitar horário de troca de WhatsApp, horário de e-mail, para que amanhã ela não venha a ser responsabilizada por eventuais problemas psicológicos que o empregado tiver. Porque não necessariamente, né, quer dizer, eu vi nesse relatório a pessoa reclamando do trabalho, daí depois ela se diz, né, e diz, não, olha, eu adoro, a equipe é maravilhosa. Então, assim, a gente está percebendo que as pessoas estão variando muito, né, o humor, muita percepção delas. E um fator que está atrapalhando muito, né, essa questão de você ter filho, ou pequeno, ou adolescente, ou que seja, né, porque a partir do momento que você está dentro de casa, eles estão te demandando. Então, cada um na sua idade com as suas questões. Então, isso também estressa, né? Você antes não tinha, você saía para trabalhar, beijinho de manhã, tchau, voltava no fim da tarde, aguentava lá uma briguinha, uma coisa, 3, 4 horas, eu dormia. Hoje você passa o dia administrando isso, né? Então, eu acho que realmente o empregador tem que ter essa visão de gestão mais ampla e pontuar as ações, né? E pontuar a organização da empresa para que realmente amanhã problemas de saúde mental que não necessariamente estão relacionados ao trabalho venham ser imputados como advindas do trabalho, né? Então, quanto mais você puder fazer para se proteger, melhor. E, obviamente, ouvir, né? Quer dizer, você ouviu o outro lado, você ouviu o empregado para saber se realmente aquilo é um sentimento dele, se é ele que está com aquela percepção, ou se isso é uma coisa da equipe mesmo, né? E fazer essa alteração para que você não tenha daí depois um processo em cadeia, né? Todo mundo se abre um precedente, né? Passa a famosa boiada, né? Exatamente. Então,
Então, essa é a questão que está sendo muito premente, né? As pessoas estão tendo... Eu tenho relatos aqui, pessoal, está indo para o hospital com enxaqueca, foi para o hospital vomitando. Só que o trabalho sempre foi o mesmo. Né? Então, o que mudou? Qual foi o fator aí tão subliminar que está desencadeando essas reações físicas, inclusive? Né? A gente também vai falar lá na frente, mas já fazendo um gancho aqui, essa questão da Covid. Nós tivemos, primeiro, uma medida provisória dizendo que era doença do trabalho, depois nós tivemos uma portaria do Ministério da Saúde dizendo que não era, né? Depois nós tivemos uma outra alterando, inclusive, o quadro de doenças, né? Dizendo que era, e um dia depois, isso foi no dia 1º de setembro, no dia 2 já não era mais. Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que está deixando uma confusão tão grande para as pessoas e para as empresas que todo cuidado é pouco, né? Então, a gente não sabe lá na frente o que o juiz vai entender. A gente não sabe, se começarem a chegar várias questões, como é que vai formar jurisprudência nos tribunais. Perfeito. E eu acho que isso é super interessante, porque já puxa o tema para o nosso próximo episódio, que é justamente essa questão dos afastamentos por doença mental. O que vai ser caracterizado como doença mental relacionada ao trabalho por conta da pandemia ou não. E a gente já convida os nossos espectadores aqui, os nossos ouvintes, para o nosso próximo episódio. Você gostaria de comentar mais alguma coisa, Raquel? Não, é isso aí. Vamos para o próximo. Abraço. Maravilha, É isso. Fabi. Obrigada. Até a próxima. Então, não deixe de assinar o nosso canal, clicar sobre o sininho de notificação, dar o like e compartilhar com quem você quer. O Fiel da Balança é um canal para discutir saúde mental e direito do trabalho. Um grande abraço, pessoal.